Grande criatura enguia filmada no Rio Ness. É Rio Ness, eu vou explicar daqui a pouco. Calma, não é o Lago Ness, é Rio Ness. Fotografia mostra suposto fantasma de mulher assassinada. Aposentado da Força Aérea afirma que a alienígena foi morta em base militar. E micróbios podem estar vivendo nas nuvens de Vênus. Essas e outras notícias você só vai ver nesta edição do Almanaque Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais um Almanaque Assombrado para vocês. Este quadro que você que me acompanha já está careca de saber que eu trago de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, meio-dia e meio, horário de Brasólia. Essa edição é edição de sexta-feira, edição de final de semana. E eu acredito que vai ser um pouquinho mais curta que as demais, tá? Sem enrolação, vamos começar então. O flyer, tá, um cartaz, nega a teoria de fechamento de ponte por causa de Bigfoot. Seguinte, moradores de Bradford, lá em Vermont, foram tranquilizados porque surgiu um boato ali na região de que uma ponte que está fechada para reformas tinha sido fechada por causa do Sasquatch, ou o pé grande, o Bigfoot. E essa notícia se espalhou pelas pessoas ali da região. E aí tiveram que fazer um flyer, né, um cartaz, tá? Dizendo, ó, gostaria de comunicar que a ponte Creamery, lá na ponte 22, né, que cruza o rio aqui, Waits, aqui em Bradford, vai fechar, mas não foi por causa da intrusão do Sasquatch ou Bigfoot. Olha só, então surgiu o boato que era alguma coisa relacionada ao Sasquatch ou Bigfoot, que por isso que a ponte estava fechada, e eles tiveram que falar, não, é para reforma mesmo, em breve ela vai ser reaberta para vocês. Continuando aqui, ó, criatura enguia filmada no Rio Ness. Rio Ness, Matheus? Mas não é Lago Ness? Sim, existe o Lago Ness, o Loch Ness, mas ele é ligado ao oceano por dois rios. Olha lá. O Lago Ness está conectado ao oceano por duas vias navegáveis, o Rio Ness e o Canal Caledoniano, o que significa que existe uma maneira de criaturas do mar entrarem no lago. Aí nesse vídeo aqui nós vamos ver um salmão aqui, ó. Vê onde está meu mouse. E você vai ver passando aqui, ó, onde está meu mouse também, ó, uma criatura bem grande, enguia, tá? Que pode ser aí o que as pessoas confundem como sendo o monstro do Lago Ness. Vou dar play. Você tá vendo o salmão aqui? Ó o salmão. A criatura passando aqui, ó. Tá vendo? Eu vou voltar pra quem não viu. Foca aqui agora, ó. Ah lá, viu aqui, ó? A cabeça tá passando, passou. Vamos de novo. Olha aqui, vai aparecer a cabeça dela. Quer ver, ó? Aqui, viu? Viu? Tá vendo? Vou passar só mais uma vez, agora eu não vou pôr o mouse pra vocês verem. Dá uma olhada aí. Ah lá, a criatura surgiu, ela é bem guia, né, bem comprida, e passou. Será que essas criaturas... Então ela está aí no Rio Ness, ela pode ir em direção ao Lago Ness, tá? E pode ser ela responsável aí por muitos dos avistamentos. E aí essas ligações... Eu não sabia que tinha essas ligações com o mar do Lago Ness, eu achei que era um lago isolado lá na Escócia. Até por isso eu preciso ir no Lago Ness, né, fazer uma visita lá para aprender. Será que o monstro do Lago Ness então já foi pro mar, escapou pro mar? Porque eles não encontram esse monstro? Vai que ele escapou pro mar então. Foto registra suposto fantasma de mulher assassinada. Episódio ocorrido na comunidade de Saltinho em 1947. Ainda é um grande mistério. Saltinho fica onde? O Alto Uruguai. Será que é lá no Rio Grande do Sul? Essa foto aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo a mulher aqui, ó? Esse rapaz teria matado a esposa grávida para ficar com a amante. Isso é o que a lenda diz, lá em 1947. E aí um homem, um dos únicos moradores da região que tinha máquina fotográfica, foi chamado para tirar uma foto do casal. E quando ele revelou, apareceu isso daqui na tela. Na foto, né, melhor dizendo. Parece o corpo de uma mulher aqui, deitado. Tá vendo? As pernas aqui, o vestido. Eu acredito, assombrados, que eu e a Ana já falamos dessa foto aqui no canal, tá? É tanta coisa que a gente mostra aqui que às vezes a gente esquece, tá? Mas eu acredito que a gente já falou. Depois vocês, por favor, quem acompanha o canal há mais tempo, se lembrar, põe aí nos comentários se a gente já falou dessa foto, tá? E aqui tá descrevendo a história aqui, né? Que aconteceu no distrito de Saltinho, em Rodeio Bonito. Lá em 47, um homem matou a esposa e ao tirar uma fotografia com a suposta amante,
Um fantasma da mulher assassinada que estaria grávida teria aparecido sobrepondo a imagem do casal. Ah lá, o registro da fotografia foi feito por Rodolfo Müller. Legal que eles têm quem tirou a história. E ele revelou, não foi digital não, tá? Foi naquelas máquinas antigas, lá de 1987, saiu preto e branco. E saiu o fantasma. Continuando, o enigma da caverna Pentele, um lugar de fenômenos inexplicáveis desde tempos antigos. A Pentele fica onde? Lá na Grécia, tá? O Monte Pentélicos, uma montanha perto de Atenas, na Grécia. É uma área importante há milhares de anos. É o local de uma antiga pedreira, da qual o mármore foi cortado para construir o Partenon e outras grandes estruturas da cidade de Atenas durante a sua época de ouro. O mármore não é tudo que faz a montanha ser famosa. Ela é também cheia de mistérios, principalmente ao redor de uma certa caverna que ganhou o apelido de Caverna d'Áviles, ou Caverna Pentele, como é comumente chamada, tá? Ela fica na parte de trás da caverna, tem 60 metros de comprimento e 20 metros de altura, e há uma rede de túneis, um dos quais leva a um lago subterrâneo. E outro túnel, de acordo com a tradição, leva ao inferno. Hein? Muita gente diz que vê OVNIs ali, fantasmas, escutam pessoas falando ali nos túneis mais internos ali desse complexo de túneis. Ali, antigamente, eles diziam que era o local do deus Pan. Sabe o deus Pan? Aquele que é um humano com cabrito, sei lá, misturado. Quem assistiu as 7 faces do Dr. Lo? Dr. Lo! Tem ele lá de Pan, tocando a flauta, sendo feitiças mulheres. Então disse que era lá o local sagrado do deus Pan e das suas ninfas, o Panaipolion. E tem muito mais coisa aqui, tá? Eles fizeram uma igreja logo na entrada da caverna, são 2 capelas conectadas, dizem que foi feito no século XI, mas por causa do formato das capelas, eles dizem que pode ter sido feita há muito mais tempo. Uma vez chegou uma organização lá e simplesmente passou arame farpado, levou a escavadeira e começou a trabalhar lá dentro. Quem tentava se aproximar, eles afastavam, entendeu? Guardas da organização afastavam. Então o pessoal disse que era alguma coisa que estavam fazendo um abrigo nuclear ou uma instalação de armazenamento de armas nucleares. A teoria mais selvagem incluía a abertura de portais extradimensionais e a manipulação de um canal magnético conectando a caverna de Langley, lá na Virgínia do Oeste, nos Estados Unidos. Também tentaram fazer investigação paranormal lá dentro, mas os aparelhos não funcionavam direito. E até os membros da equipe começaram a se comportar de maneira bem estranha. Realmente é uma caverna muito doida. E não sei porquê, mas eu lendo aqui da caverna, me veio na hora ali o local que eu fui, né, lá no Peru, Amaro Muro, um paredão de rocha ali onde tem esculpido ali um portal, que eles dizem também que é um portal dimensional, onde entram luzes, e pessoas já entraram nesse portal e sumiram, né, eles diziam que uma equipe de músicos entrou lá e nunca mais voltou. Eu já falei de Amaro Muro, depois vocês só digitar aqui no canal Assombrado para assistir. Especialistas acreditam ter encontrado cidade onde Jesus apareceu após ressuscitar. Emaús foi onde Cristo apareceu perante 2 dos seus seguidores logo após a ressurreição. Será que cientistas encontraram a mítica cidade? Arqueólogos franceses e israelenses encontraram em Israel vestígios de uma fortaleza da era helênica, que pode ter sido a cidade bíblica de Emaús, onde Cristo apareceu, fez uma das suas primeiras aparições depois de ressuscitar aí, perante de 2 dos seus seguidores. As escavações foram feitas na cidade de Kiryat Jearim e revelaram a fortaleza de cerca de 2.200 anos. Diversas outras do tipo já foram descobertas na região e existiam registros sobre elas. Falava, ó, vai ter uma aqui, outra ali, mas essa não tem registro em lugar nenhum. E isso, junto com a localização, leva os pesquisadores a acreditar que se trata de Emaús. Tá? A cidade é mencionada no Evangelho de São Lucas. Ainda assim, os arqueólogos estão procedendo com muita cautela para cravar com 100% de certeza que é a cidade. Porque pode ter sido também apenas uma fortaleza construída por Báquides, general seleucida, que derrotou a revolta de Judas Macabeu, que é comemorado hoje no Hanukkah, a festa judaica do Hanukkah. Mas por causa da posição ali do local, eles acreditam que não seja essa fortaleza construída por Báquides, e sim ali a cidade Emaús. Vamos aguardar então que pode ter sido encontrado mais um local descrito na Bíblia. Starship 2.0 pode ser 2 vezes maior, diz Elon Musk.
A Starship é o segundo módulo ali do foguetão que vai levar, né? O foguete vai tirar a gente aqui da órbita da Terra, vai retornar, e aí vai a Starship em direção à Lua ou a Marte, tá? E o Elon Musk já está dizendo que quer fazer uma nave 2 vezes maior. Um colosso de 240 metros de altura, 18 metros de largura e que pode levar até 800 mil quilos. Vai precisar de 60 motores Raptors apenas para decolar. O Elon Musk ainda nem fez a Starship 1.0, ele está testando, né? Eu mostrei aqui para vocês eles fazendo o Starship Hooper, né? Numa edição aí alguns dias atrás, o módulo que eles levantou aqui e pousou no X do lado. Vocês lembram essa edição? Ele fez isso daí. Agora ele já está pensando na Starship 2.0. Fala de comunicação entre a ESA, né, a Agência Espacial Europeia, e a SpaceX, falando aí de Elon Musk, vamos falar da empresa dele, SpaceX, quase causa colisão entre satélites. A ESA teve que manobrar o seu satélite para não colidir. Tinha uma chance em 1000 deles colidirem. E isso é alto nesses casos. Então, o pessoal teve que intervir. Ou seja, ligar os motores para tirar da mesma órbita ali, que os dois estariam e iriam se chocar. E eles mandaram um memorando lá para a SpaceX, só que eles não fizeram nada. Então a ESA pegou, ligou os motores e moveu ali o satélite dela, o Aelos. O satélite chama Aelos, tá? Ia colidir com qual? Com o Starlink 44, tá? Só que aí o Aeolus, a manobra foi feita com sucesso e não bateu, claro. Só que fica aqui registrado que eles estão colocando cada vez mais esses satélites. Esse Starlink faz parte de uma rede que visa melhorar a internet aqui no planeta Terra. Aliás, eles querem colocar 12 mil desses tipos de satélite para dar uma internet da hora. Só que não é só o Elon Musk. O Jeff Bezos da Amazon também quer fazer isso. E a OneWeb estão desenvolvendo também suas chamadas aí mega constelações. São vários e vários satélites, milhares, né, no caso, que vão ficar orbitando o planeta, fornecendo internet de alta velocidade. Que bom, hein? Eu acredito que ou o preço vai ser bem atraente. Vai ter internet agora de quanto é canto, né? Vai acabar isso daí. Ó, na sua área não tem internet. Ou tem, é super lerdo. Vamos aguardar como é que vai ser. Mas quase teve, então, um acidente de satélites lá na órbita da Terra. Essa notícia aqui é incrível. Micróbios podem estar afetando o clima de Vênus? Manchas escuras incomuns na atmosfera de Vênus, chamada absorvedores desconhecidos, desempenham um papel fundamental no clima e no albedo do planeta. O albedo é a taxa de reflexão ali da radiação solar, de acordo com um novo estudo. Mas o que eles são? O que são esses absorvedores desconhecidos? Isto ainda é um mistério. Quem era fascinado por Vênus era o Carl Sagan. Ele fez um trabalho lá na década de 60, se não me engano, falando que poderiam ter micróbios vivendo nas nuvens de Vênus. Mas, Matheus, Vênus não é aquele planeta de um calor infernal, mais de 400 graus Celsius lá na sua superfície? Sim, esse mesmo, tomado por um gigantesco efeito estufa. Só que lá nas nuvens, lá em cima, a pressão, a atmosfera é parecido com o da Terra e tem até vapor d'água. Então são condições propícias para o quê? Para a vida. Podem haver o quê? Micróbios vivendo então nas nuvens ali na atmosfera de Vênus. E esses micróbios, essas manchas escuras, acabam influenciando o clima do planeta, conforme revelou esse estudo. Muda ali a taxa de absorção da radiação solar, né, de reflexão. O nosso aqui é o nosso solo que absorve a maioria, né? Lá são essas nuvens, então acaba mudando isso daí, muda um pouco o clima de Vênus. Nós já fomos a Vênus algumas vezes, tá? Mas as sondas, quando adentram lá, ficam poucos minutos ou horas. E aí elas pifam por causa do calor extremo que é ali na superfície. Então estão desenvolvendo agora veículos espaciais, o Vant, por exemplo, esse daqui, ó, para ficar navegando ali nas nuvens e coletando material. Então a gente fica procurando e falando e discutindo toda hora que tem vida lá em Marte, sendo que a vida pode estar aqui do nosso lado, em Vênus. Que coisa impressionante, né? Eu já falei aqui, mas uma das primeiras notícias assombradas foi da NASA tentando desenvolver esses veículos, esses Vantes, ou uns grandes balões que a gente poderia até viver na atmosfera de Vênus, nesses grandes balões, tá? Pode também mandar CubeSats, né, pequenos satélites especializados para detectar o que está ali. Vamos aguardar então, porque esse estudo aqui trouxe de novo aí, né, a história de que pode estar micróbios vivendo ali em Vênus,
e a gente fica gastando toda a nossa energia em Marte, sendo que pode estar a vida ali no nosso planeta irmão, né? Vênus e Terra são bem parecidos, só que Vênus, infelizmente, o efeito estufa acabou. Lá dizem que devia ter tido água por bilhões de anos. Só que o efeito estufa matou o planeta lá na superfície, mas lá em cima pode ter vida. E para finalizar aqui, em novo livro, aposentado da Força Aérea afirma que alienígena foi morto em base militar. Um alienígena foi morto a tiros numa base da Força Aérea em Nova Jersey. Esse é o major aposentado George Filler III, em sua casa em Medford. E um homem chamado John Guerra acabou de soltar um livro aqui, Strange Crafts, The True History of Air Force Intelligence Officer Life with UFOs. Tem a tradução aqui, né? Naves Estranhas. A verdadeira história da vida de um oficial da inteligência da Força Aérea com OVNIs. Onde, nesse livro, ele afirma que um policial militar atirou em um ser extraterrestre em Fort Dix, nas primeiras horas da manhã de 18 de janeiro de 1978. O que está acontecendo? Então, o Guerra, tá? Ele conversa com o major aposentado da Força Aérea, George Filler III. E esse George Filler III relata o ponto extraordinário. Filler tem 84 anos agora e diz que essa história, que sempre foi levada como lenda urbana, na verdade, é real. E ele diz porque ele estava lá, tá? Ele diz isso porque ele estava lá e escreveu um memorando extremamente secreto sobre o assunto. A história é a seguinte: na escuridão gelada do inverno daquele dia, em janeiro de 1978, dia 18 de janeiro, uma criatura bípede, descrita com cerca de 1 metro de altura e marrom acinzentado, com cabeça grande, braços longos e corpo esbelto, um Grey, né? Foi morto a tiros, com 5 tiros disparados com uma pistola calibre 45 de um membro do serviço militar. O que aconteceu? Por volta das 2 horas da manhã, viram tipo uma luz passando no deserto ali da base. Então mandaram ali um oficial, um militar, averiguar. E ele estava ali em seu carro procurando essa luz. Quando de repente ele vê que a luz aparece na frente dele, uma grande luz azul. E dessa luz azul surge esse ser, que para entre os dois faróis do carro, se revela ali no meio dos faróis. De 1 metro de altura, cabeça grande, braços esguios, corpo esbelto, né? E o policial ali, no pânico, sacou a sua arma, mandou ele congelar, sacou a sua arma e disparou. O suposto alienígena sucumbiu aos ferimentos de bala ao lado da Força Aérea do que agora é a base conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, no condado de Burlington. Seus restos emitiram um cheiro fétido, semelhante à amônia. Uma equipe de limpeza da base aérea de White Patterson, em Ohio, que é o sede do Centro Nacional de Inteligência Aeroespacial, voou para recuperar o corpo. Olha que interessante isso daqui, comportando-se como se a criatura não fosse totalmente estranha para eles. O Ashburn Bark Press procurou a Força Aérea Conjunta para comentar essa história, mas nunca teve respostas, tá? Então, que hora que entra o senhor, o Filler? O Filler entra na manhã daquele dia. Ele disse que chegou à base pouco antes do amanhecer para preparar seu relatório de inteligência. Todo dia ele tinha que preparar um relatório de inteligência para entregar para os oficiais superiores. E no livro ele explica que quando chegou, a segurança da base havia sido reforçada e ele observou pessoalmente a resposta de emergência após o incidente. Ele também disse que entrevistou algumas pessoas, mas foi obrigado a arquivar tudo. Filler diz o seguinte, ó: o sargento mestre sênior administra tudo, desde quem varre o chão até organizar o horário dos funcionários e garantir que os telefones e faxes estejam sempre funcionando. Então o sargento mestre sênior é um cara sobrecarregado de serviço. E ele estava agitado, seu rosto estava pálido e seus olhos estavam bem abertos. Então ele disse uma coisa estranha: um alienígena foi baleado em Fort Dix e eles o encontraram no final da nossa pista de pouso. Aí o senhor, né, o que relata aqui, era um alienígena de outro país? E o sargento explicou: não, era do espaço sideral. Um alienígena do espaço. A OVNI zumbindo por aí como loucos. Aí a Força Aérea classificou tudo como extremamente secreto e silenciou as testemunhas. Mas o Filler não ficou quieto. Ele começou a falar lá em 78 mesmo sobre o incidente e tá aí divulgando até hoje essa história. Então um alienígena foi morto nessa base aqui no dia 18 de janeiro de 1978. Clássica cena de filme, né? Aparece ali o ET, só que aí eu, em vez de falar olá, tudo bem, viemos em paz, o cara meteu 5 tiros no alien matando ele. Bem,
Quem tiver oportunidade, compre o livro para saber um pouco mais da história. Galera, eu achei que esse ia ser até um almanaque mais curto, mas eu não consigo falar pouco. Então eu desejo um ótimo final de semana a todos vocês. Semana que vem nos vemos com mais uma edição do Almanaque Assombrado. Talvez domingo não tenha almanaque, mas eu trago segunda, mas eu trago alguma notícia. Fique tranquilo que terá vídeo. E fique aí com um vídeo exclusivo para membros. Torne-se membro do canal Assombrado. Tem um outro canal surgindo para membros. Muitos vídeos adicionais. Tchau, até mais. Vai passar o tempo que eu levo olhando. Não, eu vou ficar falando aqui com eles. Ai, ó, é o seguinte, o cabelo, às vezes ele não acorda muito bem. O cabelo tá bom hoje, viu? Aí, ó, olha, mas ele tá meio secão. Eu acho que eu vou ter que dar uma hidratada nele, um banho de creme. Bem-vindo ao cabelo grande, filho. É, então, ou cortar, né? Rapar.